A articulação versus a fragmentação de ações governamentais. A articulação refere-se à coordenação e colaboração entre diferentes setores e níveis do governo, bem como com outros atores da sociedade, para alcançar objetivos comuns. Isso implica uma abordagem integrada e sinérgica para lidar com questões complexas e multifacetadas, onde as diferentes partes interessadas trabalham em conjunto para maximizar o impacto e evitar redundâncias ou conflitos. Por outro lado, a fragmentação de ações governamentais ocorre quando há falta de coordenação entre os diversos órgãos e níveis de governo, levando a uma abordagem desarticulada e desintegrada para lidar com problemas públicos. Isso pode resultar em desperdício de recursos, lacunas na prestação de serviços e falta de eficácia na abordagem de questões sociais, econômicas e ambientais. Em suma, a articulação envolve a cooperação e coordenação entre os atores governamentais e não governamentais para alcançar objetivos comuns, enquanto a fragmentação representa uma falta de coordenação e coesão na implementação de políticas e programas governamentais. A coordenação governamental pode ser entendida em três dimensões principais. Intragovernamental refere-se à coordenação entre diferentes órgãos e agências dentro do mesmo nível de governo, por exemplo, entre diferentes ministérios ou departamentos em nível federal, estadual ou municipal. Esta dimensão aborda a necessidade de alinhamento e colaboração entre diferentes partes do aparato estatal para garantir uma abordagem integrada na formulação e implementação de políticas públicas. Intergovernamental envolve a coordenação entre diferentes níveis de governo, por exemplo, entre o governo federal, estadual e municipal. Esta dimensão é importante em sistemas federativos, onde diferentes níveis de governo têm responsabilidades distintas, mas, muitas vezes, interrelacionadas. A coordenação intergovernamental visa garantir a coesão e a eficácia das políticas em todo o território nacional ou regional, evitando sobreposições ou lacunas na prestação de serviços públicos. Governo-sociedade refere-se à coordenação entre o governo e diversos atores da sociedade civil, incluindo organizações não governamentais, empresas, comunidades locais e cidadãos em geral. Esta dimensão reconhece que muitos problemas sociais exigem a participação ativa de diversos grupos da sociedade para serem abordados de forma eficaz. A coordenação entre o governo e a sociedade civil pode ocorrer através de parcerias, consultas públicas, mecanismos de participação cidadã e outras formas de envolvimento público. Essas dimensões da coordenação são fundamentais para promover uma governança eficaz e garantir a abordagem integrada e colaborativa na formulação e implementação de políticas públicas. Vejamos agora algumas questões anteriores. As funções básicas da administração, também conhecidas como PODC, fazem parte dos estudos sobre organizações e sintetizam em 4 princípios o processo administrativo. Sobre essa metodologia, é correto afirmar que a coordenação de esforços para atingimento dos objetivos é uma etapa da função de direção. O mecanismo denominado ajuste espontâneo, existente no âmbito interno das organizações, diz respeito à coordenação envolvendo comunicação entre os responsáveis pelas atividades sem demandar relação de subordinação. Visa a entrosar as atividades da administração de modo a evitar a duplicidade de atuação, a dispersão de recursos, a divergência de soluções e outros males característicos da burocracia. É harmonizar todas as atividades da administração, submetendo-as ao que foi planejado e poupando-a de desperdícios em qualquer de suas modalidades. A definição de Meireles se refere a qual princípio fundamental da administração pública? Coordenação. Há tipos de coordenação horizontal e vertical de projetos ou programas governamentais, que envolvem órgãos da mesma instância ou de esferas diferentes,
com a participação de uma ou mais entidades públicas. São exemplos típicos de coordenação vertical com implementação local e recursos partilhados. Atenção básica à saúde e restaurantes populares. Entre as atividades inerentes ao processo organizacional, aquela denominada ajuste espontâneo relaciona-se com a coordenação, operando-se de forma voluntária entre os membros, sem relação de hierarquia ou subordinação. Um dos mecanismos de coordenação de atividades presentes na maioria das organizações consiste no denominado ajuste espontâneo, o qual opera-se entre integrantes da organização sem pressupor uma relação de subordinação. No que concerne à coordenação no âmbito de uma organização, tem-se que o mecanismo denominado ajuste espontâneo é baseado na comunicação entre os responsáveis pelas atividades sem envolver relação de subordinação e normalmente de maneira informal. O conceito de ajuste espontâneo está relacionado a uma das facetas da atuação administrativa no âmbito do processo organizacional, mais precisamente no que concerne à função de coordenação, consistindo na comunicação voluntária entre os responsáveis pelas atividades sem relação de subordinação. A coordenação no âmbito das estruturas organizacionais pressupõe determinadas relações formais e informais, entre as quais o denominado ajuste espontâneo, que envolve a comunicação direta dos integrantes da organização para adequar ações, sem necessidade de envolver escalões superiores. A divisão do trabalho em várias tarefas a serem executadas e a coordenação dessas tarefas são os dois requisitos fundamentais de toda atividade humana organizada. O que efetivamente mantém uma instituição são os 5 mecanismos de coordenação. São eles: o ajustamento mútuo, a supervisão direta, a padronização do processo de trabalho, a padronização do produto de trabalho e a padronização das habilidades do trabalhador. Bons estudos e até o próximo vídeo.